Vocês devem estar olhando pra mim, nossa, ela está de lã hoje, meu Deus, o Brasil não está verão? Aí no Japão eu sei que está inverno, mas no verão aqui eu acho muito estranho porque tem chovido todos os dias e eu sinto frio, tipo, o verão chegou, mas eu ainda não senti. Konnichiwa, Brasil! Tudo bem com vocês? Hoje eu estou bem simplesinha aqui para falar sobre um assunto que entrou na minha vida, que na verdade já sempre esteve na minha vida durante alguns anos, porque um dos meus melhores amigos faz terapia e a gente já tinha conversado sobre esse assunto, como é terapia para ele, e para mim nunca foi algo que eu deveria fazer, o que eu precisava fazer, mas sempre achei algo muito interessante que ajuda muitas pessoas, mas eu acho que não me ajudaria. Aí eu comecei a namorar e meu namorado também faz terapia e ele faz terapia há anos. Então eu pude acompanhar de perto essa experiência de alguém que faz terapia e histórias também de pessoas que fazem terapia. No meio de toda a loucura de vir para o Brasil, quando eu ainda estava em Nagano, desfazendo de todas as minhas coisas e sendo um processo bem doloroso, desapegar de todos os seus materiais, de toda a sua história, de certa forma, no Japão, eu procurei uma profissional, me abri, contei a minha história, mas como um teste para ver como é que funcionava para mim, se eu me sentia à vontade com essa pessoa para conversar com ela, e aí sim, a gente começar de fato a seguir com as sessões. Aí eu gostei, eu achei a sessão bem tranquila, chorei, contando a minha história, contando tudo que eu tava sentindo naquele momento. E aí eu vim pro Brasil e no caso era pra eu fazer uma segunda sessão, né? Eu queria continuar trabalhando com essa moça. Só que acabamos perdendo contato, assim, sabe? Eu tentava falar com ela e ela demorava muito pra responder. Nessa demora da gente conseguir conversar direitinho sobre detalhes de como seria aqui no Brasil, eu acabei procurando uma outra profissional e comecei a fazer terapia com essa outra moça. Faz pouco tempo que eu comecei a fazer terapia e pra mim tá sendo muito importante nessa fase em especial, porque não tá sendo fácil me adaptar aqui no Brasil, é tudo muito diferente, é um país novo, é como se eu tivesse literalmente nascido de novo, porque tudo, tipo, não tem quais coisas que estão sendo novidade pra mim, porque eu vou no mercado, eu vejo tanta erva, tanta fruta, tanto legume, tanta opção de coisa, tanto produto diferente. Eu vou na rua, eu vejo as pessoas pegando fruta da árvore e comendo ali na hora. Tipo, isso é algo que vocês não vê no Japão. Pego um ônibus, as pessoas estão conversando em português. E isso pra mim já é algo super diferente, porque eu consigo entender a vida das pessoas, consigo ouvir o que as pessoas estão falando. Por mais que eu falo japonês, eu entendia muitas coisas que a galera conversava no ônibus, enfim, no cotidiano, na vida. Aqui é um pouco diferente porque eu consigo entender tudo, literalmente tudo, todos os detalhes da vida das pessoas e é um pouco estranho. E com isso tem outras coisas que tá sendo tudo novidade pra mim, então tá sendo um processo bem solitário, porque eu tô longe da minha família, não conheço ninguém aqui no Brasil. E duro. Como eu estou sozinha aqui no Brasil, só tenho o boy, a família do boy, mas basicamente eu só tenho o boy porque a família dele eu acabei de conhecer, então não peguei tanta intimidade, tanta confiança, enfim, mas é a família que eu tenho aqui no Brasil. Parte da minha família paterna também tá aqui no Brasil, mas eu não tenho tanto contato, então é como se eu realmente estivesse sozinha no Brasil, eu me sinto muito sozinha aqui, né? Eu só tenho o boy comigo, mas tudo que eu tô vivendo, todas as minhas experiências, tudo que eu estou sentindo sozinha. Começar a terapia foi um processo muito importante para organizar tudo que tá acontecendo na minha cabeça, tudo que tá acontecendo no meu coração. Porque tem certas coisas que com o tempo a gente vai aprendendo a guardar, a não sentir, por medo do que as pessoas vão pensar, por medo de ser julgada, medo do que pode acontecer, medo do que você pode sentir. Eu tô contando a minha experiência, tá? Que eu sempre tive muito medo
de sentir muitas coisas. Então, toda vez que eu ficava triste, toda vez que eu ficava brava, eu segurava, eu não sentia, eu não expressava esses sentimentos negativos. Negativos são considerados negativos pela sociedade, porém são sentimentos que é da natureza do ser humano, só que a gente foi ensinado que você não pode ficar triste, você é uma menina muito bonita pra estar chorando. Essa é uma frase que a gente escuta muito quando a gente é criança. Enfim, muitas coisas a gente aprende a não sentir. E não pensar nisso também, porque você vai perder tempo pensando nessas coisas. Tem tanta conta pra pagar, tanta coisa pra viver. Então você acaba deixando de lado essa parte de você, porque não precisa ficar pensando isso agora, e pensar nisso não vai mudar a sua vida. Enfim, muitas coisas que a gente coloca como um obstáculo ou como uma desculpa para não cuidar da nossa saúde psicológica. Mesmo acreditando que talvez terapia não faça tanta diferença na minha vida, eu continuei porque eu gostei da experiência de conversar com alguém que não está próximo à minha vida, que não sabe ali o meu dia a dia, que não tem tanta proximidade com a minha história, ouvir lados ou pontos sobre aquilo que eu nunca pensei. Então, eu comecei a terapia mesmo por isso, assim, porque conversar sobre isso era gostoso. É engraçado porque conforme a gente vai fazendo mais sessões, a gente vai se abrindo mais, contando mais detalhes sobre a nossa vida, a gente descobre que teve momentos do nosso passado, da nossa infância, que machucaram no passado e que, de certa forma, interferem na nossa vida no presente e, logicamente, no futuro, né? E aí eu comecei a reviver os meus traumas do passado, contando, né, pra minha terapeuta. Eu comecei a reviver e eu comecei a chorar muito. Tudo que eu não tinha chorado, tudo que eu tinha reprimido. E alguns momentos também, depois de adulta, que eu deixei de chorar por ter que ser forte, por não ter tempo para sentir, sabe? E a terapia foi me mostrando que tem várias formas de pensar sobre um assunto, sobre algo que você viveu, sobre coisas que te machucam. Tá sendo bom pra mim porque é um processo de cura, sabe? Tem muita mágoa no passado, momentos que me machucaram que eu nunca percebi o quanto me machucaram, até começar a fazer terapia, até começar a falar sobre isso, mergulhar nas minhas raízes. Esse é um processo muito longo, eu não tô falando que só porque eu comecei a fazer terapia agora eu já tô, muito evoluída na vida, mas tá sendo gostoso esse processo de me conhecer, de ver o porquê que eu tenho medo das coisas, porquê que eu tenho medo de sentir certas coisas, porquê que eu tenho medo de fazer certas coisas, porquê que eu fico triste quando acontece alguma coisa, porquê que eu fico feliz quando acontece alguma coisa. Enfim, eu tô aprendendo a me analisar novamente, só que agora de outra forma. E isso é um processo tão gostoso. Tem momentos que não é. Eu confesso que teve momentos que dói. Eu lembro que teve um dia que eu surtei, assim. E eu já tinha feito algumas sessões de terapia. Eu comecei a sentir uma tristeza imensa. Tava quase terminando com meu namorado, gente. De tanta coisa que tava entalado aqui, tanta coisa que tava na minha cabeça, que a gente não tinha conversado, tanta... Não sei, acho que uma raiva misturada com tristeza, sabe? De anos que eu não tinha sentido isso, não tinha me permitido sentir isso. Num belo dia, eu acho que era no domingo, eu amanheci muito brava, assim, do dia anterior, que eu tinha discutido com meu namorado no dia anterior, enfim. E aí, ele meio que me deixou sozinha no quarto, aproveite seu dia, aproveita pra se expressar, faz alguma coisa, sabe? Pra colocar pra fora, porque a forma que eu tinha colocado pra fora era em palavras. Não era uma boa forma de colocar pra fora, porque meu namorado não tinha nada a ver com o que eu tava sentindo. E aí, ele me deixou sozinha, aí eu fiquei pensando em todas as coisas que me deixavam muito brava, em todas as coisas que me deixavam muito triste, em tudo que eu tava sentindo. Aí eu olhei pras minhas coisas do Japão, minhas agendas,
meus caderninhos, coisinhas de escrivania, sabe? Que eu tinha trazido do Japão. Aí eu surtei, assim, que eu comecei a rasgar todas as minhas coisas de papel, assim, comecei a rasgar tudo, que era meu. Eu respeitei as coisas do meu namorado, eu não rasguei as coisas dele. Tudo em relação a mim eu rasguei porque eu não tava me sentindo mais dona daquelas coisas e eu precisava descontar em algo, sabe? E aí eu comecei a rasgar minha agenda inteira, comecei a tacar livros na parede, caixinha de caneta, enfim, um monte de coisa. Eu comecei a botar pra fora toda aquela minha raiva que eu tava sentindo. Do nada, eu olhei pro meu cavalete e tinha um quadro lá. A gente comprou 2 quadros outro dia e tinha ficado lá. Tipo, eu tenho tinta, tenho pincel, tava com um potinho que eu poderia colocar água pra conseguir pintar, mas o quadro tava lá em branco, sabe? Esperando algum dia que eu sentasse e falasse, não, hoje eu vou pintar. Aí eu olhei pra aquele quadro branco e falei, não tô pra quadro branco. Aí eu fui e pintei o quadro inteiro de preto, pintei assim, tipo, só taquei tinta e fui, sabe? Não pensei em como vai ficar. Sou eu que tô fazendo, sou eu que tenho que achar bonito ou não. Então eu tava fazendo, me expressando ali, bonitinha. Não, cansei. Agora eu tenho que esperar secar pra... Se eu quiser pintar, fazer alguma coisa, tá ali. Deixa secar. Fui na varandinha aqui, que tem uma rede ali. Aí eu fiquei pensando, sentada no murinho. Meditei um pouquinho, pensando em tudo aquilo que eu tava sentindo, por que eu tava sentindo tudo aquilo. E acho que eu fiquei 1 hora ali sentada no murinho, só pensando na vida, tentando procurar de onde que tava vendo isso, porque são tantas raízes que a gente não sabe exatamente da onde que vem, por que vem, por isso a terapia é muito importante. E aí eu voltei pra casa, falei, não, vou tomar um banho, preciso tomar um banho. Aí eu olhei pro chuveiro, peguei a roupa que eu trocaria, né, peguei toalha, tudo, olhei pro chuveiro e eu falei, ai, eu vou entrar assim do jeito que eu tô no chuveiro. E coincidentemente foi exatamente com esse aqui, ó, com essa blusa de lã que eu entrei no chuveiro. Não lembro se eu tava de shorts por baixo ou de calça, mas eu entrei de roupa no chuveiro. Eu tava me sentindo meio morta, sabe? Eu não sei explicar, mas é como se eu não tivesse presente. Tava só o corpo ali, minha cabeça tava em outro lugar. Aí eu entrei no chuveiro, comecei a tirar minha roupa. E é engraçado porque a sensação que te dá depois que a roupa já tá toda molhada no chuveiro é a mesma sensação que tava dentro de mim, uma sensação pesada, sabe? E aí eu comecei a sentir aquilo, assim, uma segunda pele, sabe? Pesada, escorrendo assim. Aí eu comecei a tirar minha roupa no banho. E foi tão libertador, tão gostosa essa sensação de tirar um peso que tava no seu corpo. E eu acho que esse processo de rasgar as minhas coisas, de me expressar, de ficar um tempo quieta, de tomar banho de roupa, foi tirar isso que eu tava sentindo, sabe? Tirar essa segunda pele que tava morta, entendeu? Depois que eu saí do banho, em meio a todo o lixo que tava ali, todo o papel que tava jogado no quarto, eu não joguei fora as coisas, eu deixei lá porque eu não tava sentindo que era hora de fazer uma limpeza, eu tava sentindo que era hora de eu continuar me expressando, fazer o que eu quisesse, depois eu vi as obrigações, sabe? Aí eu olhei pro quadro preto e comecei a pintar. Vou pegar meu quadro. Ai, tô animada pra contar pra vocês. Olha, esse foi o meu quadro. Maravilhoso. Lindo, né? Olha isso. Foi o segundo quadro da minha vida, gente. Imagina se eu continuar pintando. Meu Deus, vou virar Pablo Picasso. Esse quadro é um símbolo muito forte desse momento que eu tava vivendo. Essa lágrima aqui de sangue, basicamente, é todas as feridas que eu tinha dentro de mim, guardadas todos esses anos, de vários momentos que aconteceram na minha vida, de quando eu era criança, de quando eu era adolescente, de quando
eu passei a ser adulta, né? Todos os momentos que me machucaram, todas as lágrimas que eu nunca chorei, nunca coloquei pra fora, toda essa raiva, toda essa angústia, toda essa tristeza que eu senti todos esses anos, porque é errado você ficar triste, não pode ficar triste, né? Vamos ficar felizes, não é isso que a gente escuta? Essa foi a minha forma de me expressar, sabe? E foi muito bom, porque, assim, eu fui pintando esse quadro aqui, fui pintando sem pensar se estava bonito ou não, sem pensar no que as pessoas iam pensar, porque eu tava fazendo o quadro pra mim, não pras pessoas. Aí na terapia, eu comentei sobre esse quadro, sobre esse momento de libertação, esse momento de esgotamento, sabe? Esse momento de... foi. E a minha terapeuta comentou assim, olha, esse momento foi bem significativo pra você, né? Quando eu terminei de pintar, eu não tinha pensado em como tinha sido esse processo, esse dia, tudo isso que aconteceu como um momento significativo. Aí depois da terapia eu comecei a pensar, tipo, realmente foi o momento da gota d'água. E aí eu falei pra ela assim, eu comecei a pintar sem pensar se tava bonito ou não. E ela me jogou a seguinte pergunta que os terapeutas fazem. Assim, não exatamente essa pergunta, mas perguntas nesses níveis que faz você pensar em coisas que você nunca tinha parado pra pensar. Ela perguntou assim, quando você diz que você começou a pintar sem pensar se tava bonito ou não, esse bonito ou não é na visão de quem? E aí eu falei, meu Deus. Blow mind. Momento de silêncio na terapia. Porque realmente a gente não pensa nessas coisas. E é realmente esse o trabalho da terapia. Fazer você pensar nessas coisas que você nunca pensou na vida. E fazer você analisar tudo. Tudo dentro de você. Tudo que tá aqui. Tipo, sabe? Cavar raízes, mergulhar em tudo que tá aqui dentro e começar a ver a vida de uma forma diferente. E eu sou muito agradecida ao meu namorado que me insistiu demais pra eu começar a fazer terapia. Me ajudou a procurar uma terapeuta, mas quando eu encontrei essa fui eu que fui atrás, sabe? Pra começar, de certa forma, eu precisava ter ido atrás mesmo de terapia. E basicamente é isso. Gente, eu queria contar pra vocês o quanto terapia tá sendo bom pra mim. Não tive esses momentos de surto, por enquanto. Pode ser que algum dia eu ainda tenha sobre outros momentos, sobre outras vivências, não sei. Mas tá sendo muito bom terapia, tá sendo ótimo me conhecer. Inclusive, foi graças à terapia que tem me feito pensar mais nas coisas que eu gosto de fazer. Então, voltar a produzir conteúdo aqui no YouTube, aqui no Instagram, basicamente é graças à terapia, porque eu comecei a buscar outras formas de trabalhar nessa área que eu gosto de criação de conteúdo, seja em fotografia, seja por vídeo. Eu quero estar presente nesse mundinho, sabe, do audiovisual. Eu sinto que eu estou flutuando no momento. Estou muito mais sábia das coisas, não vou falar que tudo que eu sei eu não tô falando isso. A Jéssica de agora não é a mesma Jéssica que tava no Japão. Faz quase 4 meses que eu vim pra cá e eu já me sinto outra pessoa. E não por viver com brasileiros, sabe? É por mergulhar em mim, me conhecer de novo. Tipo, eu nasci de novo de várias formas aqui no Brasil. E é isso, gente. Esse vídeo não tem roteiro, estou um pouco perdida, mas eu queria desabafar sobre terapia, porque tá sendo um processo muito bom pra mim. Se você não fez terapia, eu espero que algum dia você tenha curiosidade e comece a fazer terapia, né? Ver como é que é. E se você faz terapia, comenta aqui embaixo como foi a sua primeira experiência fazendo terapia, se deu certo, se não deu, continuou fazendo, gosta de terapia. Enfim, gente, me conta aí. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Muito obrigada pra você que assistiu até o final. Um beijo e até o próximo vídeo.